Olá, colecionadores, seguidores do canal Coisa de Colecionador, trazendo para vocês em primeira mão mais uma edição extraordinária, coisa de fã, coisa de colecionador, do filme Eterno, um dos filmes mais cultuados pelos nerds, fãs, geeks, o que você que chama, agora chamam de, como é que é, nerdólatras, de sei lá o quê, enfim, por todo mundo que curte demais o personagem Conan e esse filme antológico que é Conan o Bárbaro, de 1980, tá? Vamos dar uma olhadinha nesse livro novo da Alta Geek aqui, do John Walsh, a história oficial do filme Conan o Bárbaro, né? Que aqui está comemorando 90 anos do personagem Conan, tá? Não é do filme Conan o Bárbaro, não, que é de 1981. Tá? Mais 90 anos da criação do personagem pelo Robert E. Howard, né? Nessa edição bem legal, bem bacana aqui, Titan Books, né? Na original, Alta Books, da Alta Geek. Está publicando muita coisa bacana aqui para nós que somos fãs desse universo maravilhoso da chamada cultura pop, né? Cultura pop, etc. Bom, antes de tudo, você já sabe essa charopada, se inscreve no canal e depois, se você gostar daqui do papo aqui, deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. E também comente, você gostou do filme, você é um fã do filme Conan o Bárbaro, é um fã do personagem Conan, você, né, já viu essa edição, tal, vamos tirá-la aqui do saco, para a gente poder dar uma folhada aqui nela, dar uma olhadinha no que contém aqui. Bom, a edição é legal porque ela é uma edição bem maior do que o tamanho tradicional, né? Vamos pegar aqui uma revista aqui, a Saga da Mulher Maravilha, só para comparar. Olha aqui o tamanho americano, né? O chamado tamanho americano de comics, e aqui o tamanho do livro. É um livro bem grande mesmo, legal, porque é um livro com muitas fotos, né? Valoriza muito. Por outro lado, é um livro de capa mole, né? Chamado brochura, né? Apesar de que é uma brochura caprichosa, porque já tem essa orelhinha aqui, que é bem legal, mas é uma capa brochura. Mas isso também é aquele caso. Se fizesse esse daqui em capa dura, encareceria ainda mais o livro, que está na faixa dos cento e poucos reais, esse daqui, né? Então vamos lá. Então, capa cartão, grossa, tal, a história oficial do filme Conan o Bárbaro, para você ver que a minha crítica a respeito das lombadas da Panini, principalmente da Panini, mas de outras editoras também, às vezes não é a mesma coisa em algumas editoras. A Alta Geek, por exemplo, teve esse capricho de botar a lombada na mesma direção do livro apoiado assim, tá? Então, se eu estou vendo o livro apoiado assim, eu enxergo a história oficial do filme Conan o Bárbaro. Normalmente, se fosse da Panini, estaria de cabeça para baixo. A capa estaria aqui e aqui estaria escrito o nome do livro, tá? Então, é um detalhe que algumas pessoas dizem, isso é bobagem, não sei o quê, mas para mim é fundamental. Eu sou uma pessoa muito crítica e muito exigente, tá? Então vamos lá, vemos aqui a lombada, a retrospectiva oficial, que inclui entrevistas com elenco, equipe, além de fotografias dos bastidores. O autor e cineasta John Walsh desenterrou um tesouro com arquivos, materiais novos que celebram a história do clássico filme Conan o Bárbaro, tá? Aqui atrás, mais ou menos a mesma coisa, né? Em 1982, eu falei 81, né, gente? Eu errei aí, tá? 1982, eu sempre confundo isso. O icônico anti-herói do Robert E. Howard, Conan, abriu o caminho das páginas das telas após uma tortuosa jornada de décadas. Não concordo com tortuosa não, tá, gente? Talvez porque demorou a ir para o cinema, mas eram outros tempos. Mas ele fez um sucesso extraordinário muito antes do filme, já nas novelas, né, nos livros, nos contos do Robert Howard, e depois também nos quadrinhos do Roy Thomas, né, da Marvel, que tem uma antologia extraordinária naquele famoso A Espada Selvagem de Conan. Quando ele foi para o cinema, isso aí já estava consolidado. Os romances dele já tinham vendido muito quando foi criado e depois vendido muito como história em quadrinho. Tá, mas vamos lá. Conan abriu o caminho das páginas da tela, das páginas para as telas após uma tortuosa jornada de décadas. Discordo.
Com sua poderosa mistura de cenários épicos e batalhas sangrentas, Conan o Bárbaro emocionou espectadores de todo o mundo e lançou a carreira Arnold Schwarzenegger. Inegável é o primeiro filme dele, né? 40 anos após seu lançamento, este clássico cult é celebrado em Conan o Bárbaro, a história oficial do filme, um exuberante volume que conta a história completa de como o filme foi feito. Novas entrevistas com elenco e equipe, bem como fotos inéditas dos bastidores e arte conceitual resgatada pela própria produção, fornecem informações fascinantes sobre o desenvolvimento de um dos filmes de fantasia mais amados da década de 80, tá? Aqui já aparece uma foto clássica aqui, né, com a Sandahl Bergman, que fez uma excepcional Valéria. Aliás, esse filme, todo mundo é excepcional, o filme é todo bom, a trilha sonora é fantástica. Basil Poledouris, vamos lá. O que mais que eu tinha para comentar aqui? Eu tinha alguma coisa para comentar aqui. Bom, enfim, conforme eu for lembrando, eu vou falando aqui para vocês, tá? E realmente esse filme é aquele negócio que eu sempre falo. Foi uma conjuntura de coisas que fez funcionar o filme. Ó, já de cara, olha um brindezinho aqui bacana, um marcadorzinho de página, que são esses mimos que fazem a diferença de uma edição como essa, tá? A história oficial do filme, aqui a ficha técnica do livro, que foi lançada agora, em 2024, é bem novo, não é difícil você conseguir, você pode conseguir, tá? E aqui já vem prefácio da Rafaela de Laurenti, que foi produtora, né? Ela é filha do Dino de Laurenti e foi produtora desse filme sensacional. Eu queria lembrar do seguinte para vocês, eu tenho vários vídeos aqui no canal falando de Conan o Bárbaro, principalmente desse filme aqui, tá? Edição em Blu-ray especial, de colecionador, tal, com vários extras, uma coisa bem legal. É um filme que, de certa forma, eu persigo como colecionador, porque realmente é um filme que eu acho impressionante, maravilhoso até hoje. Eu vejo o filme de novo, eu sinto todas as emoções do filme como se eu tivesse visto pela primeira vez, tá? Bom, introdução, desenvolvimento, elenco, a filmagem, o mundo de Conan, pós-produção e agradecimentos. Já começa aqui falando da Rafaela de Laurenti, que era uma moçazinha, quase uma menina na época, né? E que fez um trabalho muito bacana nessa produção desse filme aqui. O pai delegou essa tarefa para ela e ela fez um trabalho muito bom de produção. E aqui o mestre idealizador, que é o John Milius, o diretor John Milius aqui, que faz um trabalho também sensacional mesmo. Aqui imagens do filme, né? Essa espada que eu tenho na minha coleção, né? Uma réplica dela, maravilhosa, que é a espada chamada espada atlantiana, né? A espada que, em tese, há uma certa referência ao Rei Cool, que foi criado também pelo Robert Howard, né? Aqui uma cena do filme. Introdução, aqui essa imagem clássica, né? A Bigorna de Conan, ele começa com a introdução falando, logicamente, eu não li o livro ainda, né, gente? Eu acabei de abrir aqui com vocês, então não li o livro ainda, mas falando aqui realmente da criação, né? A história da origem, aqui é uma foto do Robert E. Howard, que se imaginava mesmo como Conan, era um cara adepto do fisiculturismo, de lutas, essa coisa toda, tinha um espírito muito semelhante ao do Conan, que morreu tragicamente com 30 anos, né, gente? É um absurdo o Robert Howard ter morrido tão cedo. Mas tinha uma personalidade bem diferente, bem exótica. Era o nerd, era o geek lá da época dele, né? E ele criou o Conan, ele tinha apenas 26 anos e faleceu com 30, né? Quer dizer, ele praticamente não aproveitou, né? A fama que o personagem dele adquiriu. Ele nasceu em 1906, então ele era um geek, um nerd do início do século XX, né? Início do século XX. Muito bem. Nós já estamos no século XXI, aqui várias imagens dele, geralmente você vê que a posição muito sisuda, né? E muito evocando, né? A força física, né? Ele tinha muito essa... Aqui, ó, ele com espadas, facas e tudo mais, você vê que ele incorporava muito bem. Inclusive, reza a lenda que ele disse, né, que ele recebia o Conan, um espírito do Conan, que soprava no ouvido dele as histórias pelas quais o Conan tinha passado, né? Então, aqui virando, depois dos romances, virando quadrinhos, nos anos 70, 10 anos mais ou menos antes do filme, as primeiras histórias
com ilustrações assim espetaculares, marcando uma época. No Brasil, Conan começou sendo publicado, ele já era da Marvel, né? Mas começou sendo publicado aqui no Brasil numa época muito conturbada dos quadrinhos, que a editora Abril ainda não tinha assumido, e estava nas mãos da Manchete, né? Como é que é? Block. Da Block, e a Block publicou isso de uma maneira bem tosca, tá? Infelizmente. Depois, logicamente, a editora Abril, com todo o mérito que merece aquela turminha lá da editora Abril, fez um trabalho fantástico e recuperou o Conan. Primeiro essa fase aqui, que é uma fase ainda colorida, um início, né? E depois veio o chamado clássico, que é a Espada Selvagem de Conan, em preto e branco, né, com histórias do Roy Thomas e alguns desenhistas assim, extraordinários, como é o caso do John Buscema, por exemplo. Outra coisa que é muito importante falar de Conan, lógico, é essa imagem aqui maravilhosa, antológica, que ajudou muito a construir o personagem, que são as pinturas, a arte do Frank Frazetta. Outro cara que tem muito vídeo aqui no nosso canal, porque eu sou um enorme fã da arte do Frank Frazetta. É o avô de quase todos os artistas de quadrinho, tá? Aqui, os livros de Conan com capas feitas pelo Frank Frazetta, né? Isso aqui tudo antes dos quadrinhos, tá, gente? Isso aqui começa a ser publicado em 1936, né? E a Pipoca e Nanquim também tem vídeo no nosso canal. Republicou agora, se eu não me engano, em 3 livros, quase tudo que o Robert E. Howard publicou. Não sei se foi tudo, talvez tenha sido. E aqui então vem várias capas de livros do Robert Howard publicando as histórias do Conan. Tem muita coisa aqui, tá, gente? Muita coisa. Mas eram os chamados romances Pulp Fiction, né? Que são romances populares, né? Eram livrinhos de bolso, tal. Aqui é a Espada Atlantiana. Muito bem, aqui já uma imagem do filme e aqui uma cena que na verdade foi deletada do filme, tá? Se você tiver acesso a um Blu-ray de alta qualidade, você vai encontrar essa cena aqui que na verdade não entrou no filme. Quando eles fazem uma consulta a um mercador, a um vendedor, numa feira lá qualquer, e aqui quem faz esse personagem é o próprio diretor, é o John Milius, dando uma de Alfred Hitchcock ou de M. Night Shyamalan, né? O Shyamalan, famoso M. Night Shyamalan, também tem esse cacuete, né? Ele faz um personagemzinho no filme, ou faz uma figuração dos filmes dele. Aqui o John Miller fez a mesma coisa, só que essa cena acabou não foi aproveitada, né? Não é deletada, ela não foi aproveitada. A palavra correta é essa. Aqui ele com a Sandal Bergman, que é um capítulo à parte, é uma atriz, quer dizer, né? Ela era uma bailarina, né? Mas bem dirigida, bem trabalhada. Ela fez um trabalho excepcional que dificilmente alguém vai conseguir fazer melhor do que ela, tá? Ela faz uma Valéria, uma guerreira maravilhosa aqui que combina perfeitamente. Aqui uma cena também do filme, né? Já na fase final, né? Fase da batalha final, ele com as 2 espadas, já a espada do pai dele quebrada, e aqui a espada atlantiana, a espada que ele encontra, que ele luta durante o filme, né? Que é um confronto maravilhoso no nível filosófico, né? O que é mais forte, a espada ou o músculo que sustenta a espada, né? Essa é a grande questão do filme. Aqui, a mãe dele, que tem um papel muito interessante, que é uma modelo que não tem fala no filme, mas tem um papel muito interessante, e o menino, que tem uma expressão assim maravilhosa, como um pequeno Conan aqui é o pequeno Conan, aqui é a espada da mãe dele, que também é uma espada muito bonita, né? Uma cena antológica, quem viu o filme sabe do que eu estou falando. Quem não viu, aproveita para ver, assista, não é difícil de achar Conan o Bárbaro, tá? E aqui vem várias coisas, aqui o produtor, o Ed Pressman e etc., citando o Roy Thomas da Marvel, que ajudou em escrever a história. A história inicialmente seria escrita pelo... Oh, meu Deus, agora vai me faltar o nome dele, daqui a pouco vai aparecer aqui. Pelo cara que tinha escrito Platoon, mas que ficou extremamente, exageradamente violenta. Olha que o filme Conan é considerado por muita gente violento, mas a versão dele ainda seria
pior, muito pior. Então eu estou falando tudo que eu estou falando aqui, gente, é de memória, tá? Então se eu cometer algum engano, falhar uma coisa, vocês me desculpem, eu não tenho um script aqui, não estou seguindo o script. Então o primeiro roteiro não foi aceito e depois o John Milius então aí refez o roteiro ele mesmo e ficou muito legal, tá? E aqui tem várias coisas, o Ray Harryhausen, que é um tremendo homem dos efeitos especiais e colaborou também, já estou lembrando o nome do escritor, é Oliver, meu Deus, a memória agora não está ajudando. Então vão aqui com algumas cenas, muitas cenas do filme, tá? Cenas de bastidores, né? Cenas do filme não, desculpa, cenas de bastidores. Aqui a arte do Frank Frazetta, logicamente, muitas referências foram tiradas da arte do Frank Frazetta, inclusive só a arte espetacular do Frank Frazetta, só isso aqui já vale o livro. Se você não tem uma coleção de livros do Frank Frazetta, esse livro aqui já vai te agradar muito. Olha aqui, as referências, olha a serpente que aparece no filme aqui, ó, como ela foi capturada da arte do Frank Frazetta, né? Várias coisas aqui. Agora o design da produção, feita pelo Ron Cobb, que fez um trabalho espetacular de caracterizações, de indumentárias, tentando buscar um misto aí, né, de alguma coisa que existiu, com mistura de Viking, com Idade Média, mistura vários elementos, mas consegue ganhar uma identidade muito própria para o filme, tá? O filme foi imensamente copiado. Outra coisa que também a gente fala, não pode deixar de falar, são dos cenários, né? Cenários grandiosos, espetaculares, verdadeiros épicos, mas que naquela época eram totalmente feitos fisicamente, né? Não tinha negócio de computador, né? Não tinha cenário feito em computador. Aqui criando até logos para o filme, tá? Aqui mais uma imagem também da produção. Mais imagens, algumas com referência a alguns contos do próprio Robert E. Howard, artes conceituais criadas pelo Ron Cobb. Ron Cobb se dedicou, ele quando soube do projeto, se dedicou imensamente e construiu verdadeiras obras de arte. Não, isso aqui não é roteiro de cinema, isso aqui é obra de arte, né, gente? Aqui o desenho das espadas, que capítulo maravilhoso é o desenho das espadas. As duas espadas são extraordinárias. E aqui ele vai falando dos conceitos de criação. Eu sou mais apaixonado ainda pela espada do pai do Conan. Eu acho ela mais bonita. Eu tenho todas as duas, tenho réplicas de todas as duas, inclusive porque ela vem com um texto escrito nela, né? Quem empunhar essa espada em nome de Kron não sofrerá mal algum. Está escrito na espada aqui do pai do Conan, né? Aqui mais cenários, o desenho do cenário de criação e aqui a execução dos cenários, todos gigantescos, todos em formato, em tamanho natural, né? Para poder impressionar absurdamente, né? Esse filme é antológico, eu sou completamente apaixonado por ele. Aqui a arte do William Stout, mais algumas imagens conceituais. Aqui, falando logicamente do John Milius, né? Que é o criador do filme, né? Que apostou no filme, que acreditou no filme, acreditou no Schwarzenegger. Teve gente na produção que não queria ele, né? O próprio Dino de Laurentiis tinha algum problema com isso, de achar um cara que não era ator, que era um novato, e no final das contas funcionou muitíssimo bem. Tá aqui mais uma vez aquela imagem. Aqui, vamos falar agora aqui do Schwarzenegger, logicamente, muitas imagens dele aqui. Existe uma cena clássica, aquela cena em que ele foge dos lobos e que ele se acidentou de verdade quando caiu daquele buraco ali fugindo dos lobos, né? Aqui outro ator, aí sim um ator de renome, um ator famoso, que é o James Earl Jones, que faz o grande vilão da história, o Thulsa Doom. Vamos lá, aqui logicamente tinha que ter um capítulo só sobre ela, Sandahl Bergman, a bailarina que virou atriz e personificou de uma maneira impressionante uma das principais noivas, uma das principais namoradas do Conan. Aqui o Gary Lopes, outro cara que não era ator,
foi buscado para fazer o filme, era um surfista amigo do John Milius e acabou fazendo um trabalho excelente com esse Subotai, esse arqueiro, né? A Cassandra Gava, que faz a feiticeira, um momento também muito importante do filme. William Smith, que faz o pai do Conan, aquela abertura que, nossa, é super empolgante, é muito legal, define o tom do filme, né? A narrativa do filme, essa cena de abertura dele conversando com o filho e tal. Até hoje essa cena me emociona bastante. Ele é aqui, o Schwarzenegger, o pai dele no filme, e é aqui o batedor, que também tem uma função muito importante aqui na abertura do filme, né? Aqui o Mako, que faz o Akiro, né? Muito legal. E aqui os halterofilistas, o Sven Olen Thorsen, como Thorgrim, e o Ben Davidson, como Hexor, né? Os dois inimigos, fisicamente inimigos do Conan. O Max von Sydow, que faz brilhantemente o Rei Osric, que tem uma participação pequena, mas muito importante para o filme. Aqui então já vai mostrar as filmagens, né? Algumas ideias que acabaram sendo muito importantes para o filme. As cenas de ação, como é que foram feitas. Aqui as espadas, como eu falo para vocês, eu acho essa espada aqui a mais bonita, esta espada do pai do Conan, que no final das contas é a espada derrotada, né? A espada vitoriosa é essa daqui, tá? E essa aqui é que tem a famosa frase, que eu também já tenho vídeo no meu canal aí mostrando essa frase aqui, né? O vilarejo do Cimério, né? A Roda da Dor, Correndo com Lobos, a cena em que ele acabou se machucando. A Valéria também sofreu, a Sandahl Bergman sofreu corte com a espada, porque tiveram que aprender a lutar com espada. As cobras. Aqui é muito interessante essa coroa aqui, essa tiara aqui que a princesa usa, que é inspirada numa cena famosa desenhada pelo Frank Frazetta. Aqui os efeitos especiais, tal. A Câmara da Orgia, né? Aquela cena antológica também, muito legal. O Templo de Sete na Montanha, fundamental, o cenário mais grandioso, né? Aquela cena extraordinária também do Conan crucificado, né? Nessa árvore, né? Na Árvore da Aflição, muito legal. Ressurreição de Conan, outra cena fantástica. Conan camuflado, muito legal. Eu tenho miniatura dele, um bonequinho feito por ele, uma estatuazinha espetacular. As cenas maravilhosas da Sandahl Bergman, inesquecível. Aqueles espantados, né, com a orgia que eles presenciam. Um novo Stonehenge, isso quando ele faz até uma sequência final, né, que ele cita, de uma certa forma, o famoso monumento, né, de Stonehenge, que da Inglaterra, né? Do rei Arthur. Então tem muitas referências, né? A batalha final, a morte finalmente do Falsa Doom, e aqui sempre marcando o final do capítulo entre a espada. Maquetes e miniaturas, aí o que foi feito pequenininho, que é muito legal, a gente vê como é que foram algumas tomadas, alguns cenários, né? O filme foi filmado na Espanha, que apesar da gente sempre imaginar que castelos existem na Inglaterra, na verdade os castelos da Espanha são muito mais bem preservados. Então o filme foi todo filmado na Espanha, tá? A cobra gigante, logicamente, uma cobra totalmente mecânica, né? Aqui ele mostra a fiação, a armação da cobra para a cobra se mexer, né? A cozinha canibal, outro cenário fantástico. As lutas de espada, também fundamental. O boneco abutre, daquela famosa cena em que o Conan acaba matando a dentada, né? Bem Conan mesmo, né? O abutre. Cabeças rolando, as cenas de degolas e coisas, porque o filme foi considerado muito violento, tá? Para os anos 80, início dos anos 80, tá? Mas hoje em dia ele já não é nem mais tão violento assim, né? Já temos coisas muito mais violentas por aí no cinema, mas não resta dúvida de que ele ainda tem uma marca muito forte. Só que era uma violência que não era gratuita, como hoje em dia se faz, muito filme com violência gratuita, desnecessária, inútil. É o caso da série The Boys, né? Que é um excesso de violência explícita, escatológica e totalmente sem sentido, tá? A trilha sonora, meu Deus,
Eu quase tenho que largar o livro e bater palma aqui, porque o trabalho do Basil Polendores foi excepcional na composição dessa trilha. É uma trilha que eu costumo dizer, é uma trilha que funciona independente do filme. Você assistiu o filme, a trilha sonora entrou dentro de você. Depois, se você ouvir a trilha sonora, ou mesmo sem ter visto o filme, você ouvir a trilha sonora, você vai ficar empolgadíssimo. É uma trilha sonora épica, extraordinária. Aqui a capa do disco, né, do LP, depois saiu também CD, tem versões especiais. Aqui a arte do pôster. A arte do pôster eu tenho que fazer um comentário, que eu já fiz em outro vídeo também, mas que eu não posso deixar de falar. A Valéria, aqui, gente, nessa imagem aqui, sinceramente, a Valéria não parece a Sandahl Bergman. Você me desculpe, não parece. Ela parece, sinceramente, a Meryl Streep. Ela tem a cara da Meryl Streep. Ela não tem nada de Valéria aqui. Ela tem a cara da Meryl Streep. É impressionante isso daí. Tudo bem, a Meryl Streep era uma mulher muito bonita, mas a Sandahl Bergman também era. Então, várias imagens conceituais aqui, né? Inclusive já citando algumas imagens que foram usadas no filme número 2, que é um filme muito fraco, um filme bem bobinho, uma fantasiazinha, chamado Conan o Destruidor. Foi meramente um caça-níquel para tentar arrecadar mais alguns trocados, né? Aqui outras curiosidades, novamente a imagem do Conan feita pelo Frank Frazetta. Aqui ó, um cartaz aqui feito para o Japão, né? Eu não estou lendo aqui, mas acredito que seja isso. Mais imagens aqui de um outro artista muito bom também, um sucessor, assim, digamos, do Frank Frazetta, que é o Boris Vallejo. O Boris Vallejo é excelente. Aqui feito pelo Ron Cobb, que é o desenhista da produção, né? Conan Perdido, a pós-produção, são aquela promessa de ter o Rei Conan que nunca saiu do papel, lamentavelmente, né? Dizem que ainda existe a possibilidade, né? Schwarzenegger está aí, ainda pode ser usado como o Rei Conan, bem mais velho. Aqui algumas artes. Conforme eu falei para vocês, eu ainda não li o livro, acabei de abrir, então eu não posso dar muita opinião sobre os textos. Pós-produção, O Legado de Conan, e aqui, bibliografia, entrevistas e tal. Aqui um resumozinho sobre o autor do livro, John Walsh. Tá bom, gente? Então o vídeo ficou mais longo do que eu gostaria, mas esse livro aqui não é possível falar dele em 10 ou 15 minutos. Tá bom, gente? Fica aqui a dica do canal Coisa de Colecionador, a história oficial do filme Conan o Bárbaro da Alta Geek. Se tiver disponível na Amazon, que foi onde eu comprei, eu vou deixar no link, eu vou deixar nos comentários o link para a compra desse livro maravilhoso, que realmente já me apaixonei por ele antes de ler. Tá bom, gente? Até a próxima.